Aleluia, glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui, adorando ao nosso Deus. Como é gostoso, né? A nossa alma se alegra. E agora é um momento todo especial. Vamos orar pela irmã Elinéia. Eu sei o quanto ela se dedicou para trazer essa mensagem nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, ó Senhor, o Senhor deu o tema, o Senhor deu aquilo que deve ser dito nesta noite. Eu quero te louvar, Senhor, pela dedicação, ó Senhor, da minha esposa, irmã Elinéia, para dar o melhor, ó Senhor, de ti para nós nesta noite. Use-a poderosamente, Senhor, e abençoa os nossos corações, Senhor, para recebermos a tua palavra. Ó Senhor, ó Deus, nós somos carentes de ouvi-lo. Em nome de Jesus eu te louvo e agradeço por esse momento especial. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos em Cristo com a paz do Senhor e que esta paz ela permaneça em nossos corações, não só hoje, mas que seja para sempre. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15. Somente esses dois versículos. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Amém, igreja? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir somente a parte B do versículo 15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, porém eu serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Nesta noite feliz, eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor Antônio, por nos conceder esta oportunidade, né? Nós sentimos o peso da responsabilidade, mas nos alegramos, porque o Senhor, Ele tem feito tanto pelas nossas vidas, não é verdade, irmãos? E não podemos deixar de ser gratos ao Senhor. E, com a permissão do pastor, eu quero contar uma bênção de forma bem breve e logo estaremos meditando na palavra de Deus. Eu confesso que esse dia eu senti no coração uma cobrança assim, de eu não ter contado esse testemunho ainda. Os irmãos sabem que eu estava estudando, né, e foram aí quase 5 anos, quando a Estezinha nasceu. Assim que eu cheguei, eu comecei a fazer teologia, eu fiz os 2 anos, e depois que a Esté nasceu, eu não tive mais condições de ir lá para Vicente de Carvalho, né, muito distante, aí fiquei 1 ano sem estudar. E depois eu fiquei pensando, Senhor, me dê uma direção. E eu lembro que um dia eu estava voltando e eu vi o outdoor, né, e estava passando sobre psicologia. E parece que aquele nome saiu assim, veio no meu coração, e eu digo, Senhor,
se é de Deus, eu vou conversar com meu esposo. Se ele falar que sim, se ele me apoiar, eu vou sentir como resposta de Deus. Mas se ele falar alguma coisa diferente, eu também vou receber como resposta de Deus. Para a glória do Senhor, o meu esposo me apoiou bastante e eu terminei, sempre fiquei de eu dar esse testemunho. Vez por outra eu falava para as irmãs, continuar orando. E para a glória do Senhor, eu terminei ano passado. Eu falei, não, quando eu fizer a formatura eu vou dar o testemunho. Aí a formatura passou. Eu digo, não, quando sair o registro do CRP, eu vou dar o testemunho. Saiu o registro e outro dia eu digo, Senhor, a gente pede tanto, Senhor, e na hora de agradecer a gente fica adiando as oportunidades. Mas nessa noite eu estou aqui para agradecer ao Senhor por essa vitória. Deus, ele faz mais do que a gente pede e imagina. Porque eu não pensava mais, irmãos, já depois de tantos anos que eu já havia feito uma graduação, quando eu pensava, 5 anos, vai demorar demais. Mas passou, e passou tão rápido. Para a glória do Senhor, eu agradeço a Ele por essa vitória. Eu agradeço ao meu esposo, esse homem de Deus, esse companheiro, esse presente de Deus que me ajudou muitíssimo naquelas longas noites de trabalho, longas noites de avaliações, aqueles estágios, 2 anos, e ele sempre me apoiou. Ele foi assim uma pessoa que tem me incentivado muito. Eu não tenho dúvida, ele é um presente de Deus para a minha vida. Agradeço à igreja, às irmãs que estiveram orando por mim, e para a glória do Senhor, já estou em uma especialização, e tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos só faz sentido se o nome dele for glorificado. Se não for, não fará nenhum sentido. E o Senhor sabe dos nossos corações, amém? Vamos para a palavra do Senhor. Eu terminei de ler essa palavra onde nós destacamos a parte B que diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, não é fácil, trazer uma palavra, ministrar sobre a família. Principalmente eu, que me considero uma das aprendizes, porque se eu for olhar aqui, a maioria das irmãs tem muito mais tempo nessa caminhada, A Mariana tem muito mais tempo, Mariana? Então, eu estava pensando, eu digo, meu Deus, a maioria das irmãs, dos irmãos, tem muito mais experiência, tem muito mais jornada, tem muito mais experiências, vivências. Mas essa semana, esse tema, a gente está no mês de maio, hoje foi a apresentação da Esté, da escola dela, e tanta coisa linda, e a semana toda a gente no grupo, irmã Rosânia, nessa campanha sobre mães, as mães de joelhos para os filhos estarem em pé, cada dia uma irmã leva uma palavra do céu, e eu passei essa semana meditando sobre a família, sobre a importância da nossa casa ser uma extensão dessa igreja. Não é verdade, irmãos? Da nossa casa ter a paz, de nós vivermos o que nós vivemos no louvor, tudo que a gente vivencia aqui, que o nosso lar seja uma extensão. E eu digo, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá graça. Os irmãos têm tanta vivência. Aí eu digo, Senhor, na maternidade, agora que eu estou começando, meu Deus, Tu sabe como tem sido o ato de maternar, Senhor. E a Esté ainda corre na igreja, Senhor, como que eu vou ministrar, Senhor? Mas eu digo, Senhor, quem sabe é ministrando que eu vou receber a minha vitória, que eu estou pedindo para o Senhor, para o meu lar, não é verdade? Já pensou se eu for deixar para falar quando a Esté crescer, quando a Esté não sair mais, quando a Esté voltar com os laços, aonde chegou aqui na igreja? Às vezes é nessa ministração que o Senhor vai nos dando sabedoria e vai nos fortalecendo. Amém, irmãs? Eu digo, Senhor, eu estou na jornada, eu estou no barco, Senhor.
A irmã Luciene trouxe uma palavra no grupo e falou sobre a maternidade, né? Como ela pesa nos nossos ombros. É uma mistura, irmãos, de muita alegria, de muita beleza, mas de lágrimas também. Porque é algo revestido de uma responsabilidade tão grande, tão grande. E eu digo, Senhor, mas Tu és maior. Mesmo me sentindo como uma mãe flamingo, eu vou estar ali, Senhor. Eu lendo esses dias, de uma professora, ela falando sobre a questão dos flamingos, né? Que ela viajou com a filha e elas foram no zoológico e tinha muitos flamingos. E tinha uns com a coloração mais clara, uns mais pálidos, e aqueles outros com a cor bem linda, bem forte. E lá no zoológico ela pergunta para um biólogo, por que tem uns que estão mais claro a cor e tem outros que estão tão forte, tão bonito? E aí aquele homem começou a explicar, né? Você sabe por que tem essas que estão com a cor clara, parece que está mais pálido? Ela disse, mas elas estão doentes? Ele falou, não. Aí são as mães que têm filhos pequenos. Aí são as mães que estão dedicando grande parte da energia dela, do organismo dela, dos nutrientes dela para produzir um leite no papo, né, que ele chama leite de papo, que é rico em carotenoides para alimentar os filhos. A mãe flamingo, ela vai dar o que ela tem de energia, de tudo, para que o filhinho dela se torne saudável e cresça muito bonito com a cor viva. E aí, eu lendo e pensando, né, junto com o depoimento dessa professora, eu estava pensando, gente, essa mudança de cor, que aparentemente, quando se olha de relance, parece uma perda. Mas não é, isso é uma entrega. É uma entrega que aquela mãe flamingo está dando para aquele filhote ficar forte. Para aquele filhote depois ter aquela essência que ela tem, aquela força que ela tem. Então, quantas vezes nessa jornada chamada maternidade, principalmente no início, a gente se sente muitas vezes uma mãe flamingo, né? A gente se sente muitas vezes as forças pequenas diante da responsabilidade. Mas eu tenho convicção. Não só eu tenho como as demais mães que aqui estão. A maioria aqui já são mães que estão agora com a sua cor devolvida, né? Porque aí, quando o filhote cresce, aí a mãe recupera as forças, se alimenta e ela volta a ter aquela vivacidade na cor. Ela volta a brilhar, não é verdade? Ela volta a estar ali cheia de vida, e aqueles filhos que estavam ainda devagarzinho, eles pegam e estão ali firme e forte com a essência daquela mãe. Quem sabe eu estou diante de muitas mães que já recuperaram aquele tom rosado mais forte, diante de tantas mães que já passaram aí tanta vivência. Mas mãe é mãe, não é verdade? Enquanto vida o filho estiver e ela estiver, como nós falamos no grupo, sempre vai ter aquele peso de responsabilidade. Eu estou nessa noite, mesmo que seja como uma mãe flamingo aqui, a qual às vezes não pode estar brilhando tanto, né? Às vezes eu estou nessa jornada, acerto aqui, erro ali, Senhor me ajuda, Senhor me ensina. A minha filha nasceu nessa geração, são tantos estímulos. Se no tempo da minha mãe era uma dose de estímulo, hoje é um universo de estímulo para um cérebro tão pequeno. Mas eu creio, irmãs, que o Senhor, Ele está conosco nessa jornada. O Senhor está com a nossa família. E nesta noite, eu tenho lido uma passagem tão conhecida sobre Josué, onde ele diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós olhamos no capítulo 23, Josué, ele exorta o povo a obedecer à lei do Senhor. Ele enfatiza que está chegando a hora dele partir,
Mas ele aproveita para rememorar, para trazer à memória daquele povo a fidelidade de Deus com eles. E eu olhando que ele diz assim, olha, Josué 23:14, ele diz assim, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, ele estava ali declarando que tudo que o Senhor tinha falado para o povo de Israel, o Senhor tinha cumprido. E eu vendo que ele trazendo essa palavra para o povo de Israel, Moisés também fez isso. Perto de Moisés partir, ele também reúne todo o povo. E Moisés traz ali ao povo, ele relembra as ordenanças do Senhor. Ele fala para o povo sobre as bênçãos, sobre as maldições. E ali ele faz um concerto com o povo diante de Deus, né? Um concerto com Deus. E aqui Josué também faz a mesma coisa. Um concerto. Um dia de concerto diante do Senhor. Aqui no capítulo 24, ele relembra ao povo como o Senhor cuidou deles naquela caminhada. Ele traz ali, trazendo de Abraão, a ida de Jacó ali para o Egito, os milagres. Quantos milagres Deus operou, igreja? Quantos milagres? Tinha a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Irmão, puro milagre. Né? A passagem pelo Mar Vermelho. Quantas coisas lindas Deus fez. E ele traz ali a memória do povo. E como é bom a gente estar agradecendo ao Senhor os feitos dele. Como Davi no Salmo 103, ele diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Aqui Davi, ele convida a própria alma dele, ele disse, olha alma minha, agradece a Deus. Ele convoca a própria alma para falar bem de Deus, para falar bem dos feitos do Senhor. E ali Josué lembra aquele povo. Vocês lembram de tudo que o Senhor fez por vocês? Depois dele trazer a memória, agora no versículo 14, no versículo 24 e 14, Josué, ele convoca o povo para fazer um concerto. E ele começa pedindo ao povo, primeiro ele diz, começa pedindo ao povo, temer ao Senhor. Temei ao Senhor. Segundo, ele diz, servir com sinceridade e verdade. Terceiro, lance fora todos os deuses. Por 2 vezes no mesmo capítulo ele pede, deitai fora os deuses estranhos. E ele deixa claro, inclinai os vossos corações ao Senhor, no versículo 23. Ele diz, esses deuses estranhos, eles trazem para vocês laços, redes, ele traz para vocês açoite. E depois, irmãos, ele faz um grande desafio ao povo. Que foi os versículos que eu li agora há pouco. No versículo 15, ele faz um grande desafio. Olha, vocês já viram os milagres que Deus fez. Agora, se diante de tudo que Deus fez, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem vocês querem servir. Josué, ele apresenta 2 alternativas ao povo. Vocês querem voltar aos deuses dos seus pais? Aos ancestrais, aos deuses que os seus pais serviam? Vocês querem servir aos deuses do Egito? Ou vocês querem servir aos deuses dos amorreus, os deuses dessa nova terra que vocês estão entrando? A quem vocês querem servir? É um momento de conserto, é um momento de decisão. Josué levou essa palavra àquele povo. E aqui ele traz uma coisa muito importante. Aqui ele coloca qual é o posicionamento dele. Aqui ele diz assim, ele traz uma decisão valiosa que diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente de quem vocês querem seguir. Uma coisa é certa, ele não disse eu como líder.
Olha uma coisa interessante, ele diz assim: eu e a minha casa. Se vocês quiserem ficar presos aos deuses dos seus pais, aos deuses do Egito, se vão se prender aos novos deuses de Canaã, isso é uma decisão e uma escolha de vocês. Vocês já vivenciaram os milagres de Deus. Agora eu tenho uma decisão. Eu tenho uma convicção do que eu vou continuar fazendo, que é servindo a Deus, juntamente com a família. E nós vimos, querido, que foi um momento de reflexão para todo aquele povo. Nós vemos que foi um momento muito importante. Era um momento de conquista. Josué já estava ali começando a dividir a terra. E nós vemos que nesses momentos de conquista, irmãos, assim como os desertos da vida, momentos que nós precisamos ter aquele cuidado, nas conquistas também, não é verdade? Nas conquistas também. Quantas vezes a gente vê pessoas que Deus faz obras grandes, coloca no meio dos príncipes, né? Jovens que você ora, Senhor abençoa, põe ele na faculdade, e depois da conquista, depois de tudo, você vê alguém retroceder, você vê alguém olhar para trás, né? É como se ele coloca diante daquele povo: vocês já saíram do Egito, que não tenha mais nada do Egito em vocês. E nós vimos, querida igreja, nós vimos que ali Josué trouxe aquela palavra não como uma frase ali para ficar marcado, não como ali, eu estou levantando essa bandeira de uma forma só mesmo para marcar ali aquele seu último momento. Não, Josué, ele estava ali com um propósito de coração. Ele estava com um propósito, com uma entrega total, fazendo um novo pacto, um concerto com Deus. E eu meditando, Senhor, qual tem sido, Senhor, como a Flávia trouxe na mensagem que ela ministrou, qual tem sido, Senhor, a nossa postura nesses dias que nós estamos vivendo, com a nossa família, com o que nós estamos cada dia observando, vivenciando nesta sociedade. E na palavra que a irmã ministrou no grupo, ela falou algo, pastor, interessante. Ora você vê pessoas bradando pelo aborto. Aí, de repente, horas tem um que estão aí nas maiores coisas, discussões, questões por uma boneca. Não é verdade, irmãos? Por bebês, considerando bebês. Ora, uns diz que não tem nada. É uma vida que ainda não está bem. Aí, ora, outros estão lutando para que aquelas bonecas cheguem a se tornar. Que mundo, que situação, aonde nós vamos parar? E quando nós pensamos que os nossos filhos estão nessa sociedade, quando nós estamos pensando que nós estamos nesse mundo, que a nossa família está passando, né, por esses embates, vem a palavra de Josué. Como que nós temos bradado? Como que nós temos meditado? Como que nós temos pensado? Porque nós temos um objetivo maior, irmãos. Não há um objetivo maior na nossa vida do que nós chegar ao céu com a nossa família completa. E nós vemos Josué, ele estava disposto, ele se posicionou. Ele não estava ali só dizendo uma frase de efeito, ele estava dizendo: porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Irmão, nós estamos diante de uma situação, diante de uma guerra espiritual tão grande, uma guerra espiritual tão difícil, ataques para a família de todos os lados, de todas as formas, que nós vemos que se nós não nos refugiarmos, se nós não estivermos refugiados à sombra das asas do Altíssimo, se nós não estivermos verdadeiramente aos pés de Cristo, se nós não estivermos, irmãos, com a armadura de Deus, nós não venceremos os embates. São ataques sobre ataques, são guerras sobre guerras. São momentos que nós
entendemos que nós temos a convicção que a nossa oração da manhã, quando nós acordamos, que a nossa oração da noite, quando nós vamos dormir, elas não são suficientes. Nós estamos vivendo um momento que nós sentimos que nós precisamos abraçar propósitos maiores. Propósitos maiores. Busca maior. Entrega maior, uma entrega maior, para que eu e a minha casa, irmãos, para que todos nós possamos continuar servindo ao Senhor. Entrega total, uma busca total vinda da parte de Deus. O devocional do dia a dia é pouco diante do que nós estamos vendo na sociedade. É uma entrega. E nós estamos unidas com as queridas irmãs. Não é verdade, irmã Rosânia? Essa igreja está clamando. Nós estamos clamando, irmãs, as mulheres dessa igreja. Esse mês de maio não é só aquele mês de nós recebermos aquele perfume preferido, de nós recebermos aquele sapato que amamos, de nós recebermos aquele vestido que gostamos. Mas é mês de entrega. É mês de nos prostrarmos aos pés do Senhor. É mês de estarmos com um propósito a mais. E o Senhor, Ele vai colocando nos nossos corações. Ele vai nos direcionando. Não é verdade, irmãos? Porque eu acredito, como eu vejo várias mães falando, cada idade são ciclos diferentes. Não é? Às vezes eu acho que a fase da Esther é aquela fase de muita energia, mas quem é mãe de adolescente já vai me contar, mas na adolescência já vem outras fases. Quem é mãe de outros que já estão na juventude, mas elas também já têm questões que precisam estar orando, porque já é outras fases. O certo, igreja, o certo, mãezinhas queridas, é que nós estamos aqui junto com os pais, junto com os pastores desta igreja, junto com os nossos esposos, que eu tenho certeza que são homens que o Senhor levantou para nos ajudar nessa missão, que nós podemos contar com eles. Para nós continuar caminhando com a convicção que os nossos, eles não ficarão para trás. Nós vamos chegar com eles no céu. Que o Senhor nos venha dar uma estratégia do céu. Eu sempre peço ao Senhor, meu Deus, diante de cada ação da minha filha, me dá uma reação do céu. E eu creio, irmãs, que o melhor de Deus está por vir. Eu não sei quem aqui tem mãe que o filho está distanciado, que não está vindo com você para a igreja. Não é alguém da família que ainda não está. Mas nessa noite, que nós estejamos como Josué, disposto a dizer, Senhor, estamos aqui. Queremos estar aliançados contigo, Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de nós, Pai. Nos dê força, Pai. Nos capacita, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai, nessa caminhada. E nós vimos que isso é necessário. Porque nós vemos que Josué, ele simplesmente não chegou no fim da sua jornada e chegou levantando essa bandeira, dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós olhamos para Josué, nós vemos que ele era um servidor que ajudou muito a Moisés.
era um servo dedicado. Nós vemos que ele tinha sobre ele o Espírito, como nós lemos em Números 27, do 15 ao 18, não é? Que o Senhor Jesus, quando Moisés, ele sentindo que a hora dele partir estava chegando, ele pede ao Senhor. Moisés diz: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que essa congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe sobre ele a tua mão. Irmãos, em cada citação que nós vamos encontrar sobre Josué, nós vamos ver ele como alguém que estava nos pés do Senhor disposto. Em Êxodo 33:11, nós vemos que ele era alguém que tinha comunhão com Deus. Você pode dizer como, irmã? Nós vimos que enquanto Moisés estava ali falando face a face, nós vemos que Josué 33:11, põe por gentileza. Nós vemos que ele não se apartava do meio da tenda, não é? Aquela estrutura móvel que era colocada, aonde Moisés ia receber muitas vezes o que Deus queria entregar para o Senhor. Ali Josué ia, não é? Ele ia para estar ali no meio da tenda, e ali Josué cresceu em comunhão. Ele ainda não era líder, mas estava ali buscando. A primeira citação de Josué, ele já aparece como soldado, guerreiro, né, obediente, submisso. Ele já aparece ali lutando, né? Aquela vez que Moisés ordenou: olha, Josué, fique aqui que eu vou subir com Arão e Ur, e você vai guerrear. Então nós vemos que Josué, ele se dispôs, ele estava aos pés do Senhor. Era um homem que ele valorizava a santificação. Ele sabia que para Deus operar, para Deus fazer maravilhas, precisava do povo ter uma vida santificada. Quando foi para eles atravessarem o Jordão, ele falou: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. Não é verdade? O Senhor, para fazer milagres extraordinários, aquilo que é impossível aos nossos olhos, do Senhor fazer pelos nossos, né? Pela nossa parentela, pelos aqueles que estão afastados. Quando nos colocamos aos pés do Senhor, com uma vida santificada, vem milagres, vem maravilhas da parte do Senhor. Um homem sábio, né? Como diz Deuteronômio 34:9, era um homem cheio de fé. Ele naquela peleja, quando foi socorrer os homens de Gibeão, ele ora e ele diz: e o sol se deteve, a lua parou, até que eles venceram aqueles inimigos. Um homem de persistência. Nós vemos ali na conquista de Jericó, um homem perseverante, junto com aqueles espias que foram. E são tantas outras qualidades que nós podemos ver em Josué. É por isso, irmãos, que para fechar aqui, Josué, ele tinha um preparo espiritual. Ele tinha uma vida com Deus. Por isso ele tinha condições, pastor Paulo, de naquele último ato público que ele estava tendo ali com aquele povo, igreja, ele lançar aquele desafio tão grande. Ele tinha um preparo, ele era um homem que estava aos pés do Senhor. Por isso que ele traz aquele desafio que ele diz: vocês estão diante de vocês estes caminhos, agora vocês vão escolher o que vocês querem. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falava isso com propriedade, diante de uma vida que ele tinha aos pés do Senhor. E nós sabemos, irmãos, eu e a minha casa, nós vamos proclamar isso todos os dias.
né? Quem sabe aquela irmã que está orando há tanto tempo pelo esposo, pelo filho, pelo sobrinho, fica, Senhor, será, meu Deus, Senhor, tanto tempo? Mas confia, como Paulo diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. É tu e a tua casa. É a nossa casa, irmãos, é todos nós. Que nós possamos cada dia, mulheres amadas, irmãos queridos, cultivar no nosso lar o amor, a união. Que cada dia nós possamos compreender melhor uns aos outros. Porque a nossa vida, irmão, temos o aspecto espiritual, mas tem os demais aspectos. É um tomando pela mão do outro, é um ajudando ao outro e dizendo, esforça-te, nós vamos vencer. Hoje, irmãos, eu encerro dizendo, o nosso Deus, Ele é maior nas nossas vidas. Hoje nós temos mais do que um fio de escarlate. Hoje nós temos mais do que os umbrais marcados pelo sangue na nossa casa. Hoje nós temos o próprio Jesus. O Senhor Jesus está conosco. Independente do tamanho que seja a guerra, o Senhor Jesus está conosco e Ele vai nos dar a vitória. Que a palavra do Senhor nesta noite, que nós possamos voltar, pelo menos com uma esperança renovada. Com uma esperança viva, que o mundo pode virar, pode girar, haja o que houver, mas nós vamos para o céu com a nossa família, nós vamos chegar lá. E nessa noite, encerrando, eu quero louvar a Deus, porque eu vi a irmã Isabel adorando ao Senhor. Eu vi o esposo dela aqui, o seu Geraldo, um homem íntegro, uma pessoa do bem. Mas eu sei que nesta noite, seu Geraldo, é noite de salvação. Eu já vi o Senhor testemunhando com a sua boca sobre as orações da sua esposa. Seu Geraldo, é noite de decisão, é noite de desafio. O Senhor, como um bom pai, como um bom esposo. Seu Geraldo, é uma noite do Senhor tomar essa decisão tão rica, tão importante, de dizer, Isabel, eu vou estar contigo, Isabel, nessa caminhada, para nós chegar com toda a nossa família no céu. Seu Geraldo, diante do Senhor está o convite mais precioso que um ser humano pode receber, que é o de aceitar Jesus como Salvador. Às vezes o Senhor pode dizer, mas eu sou um homem tão íntegro, eu cumpro com minha responsabilidade, eu sou um bom esposo, eu sou um bom pai, mas a palavra de Deus diz em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É daí que vem, seu Geraldo, essa necessidade do homem se render aos pés do Senhor e dizer, eu quero fazer esse pacto. Eu quero fazer esta aliança. O Senhor tem essa oportunidade nessa noite. E eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor por essa oportunidade. E assim como o Senhor disse para Josué, eis que estarei contigo todos os dias, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. O Senhor, Ele disse para nós. Assim como o Senhor Jesus disse quando Ele estava subindo ao céu, eis que estarei convosco todos os dias. Ele está conosco. Amém, igreja? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queremos agradecer de coração a você que participou neste vídeo, Senhor, da presença entre nós. Te agradecemos. Convidamos para estar conosco outras vezes nesta igreja. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, tem oportunidade, faça isso, porque com certeza nós todos necessitamos desta presença em nossa vida. Nossas informações estão neste vídeo, telefones, se você quiser falar conosco também por telefone, estão neste vídeo, e o Senhor possa te abençoar de tal maneira que você seja um servo de Deus por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.